Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós estamos na introdução do meu livro em construção chamado Conversando sobre Vida Plena. Olha eu aqui outra vez. Certa vez, alguém me disse: Irmã Adriana, quando não tem mais o que inventar, ela corta o cabelo. Mas acredito que hoje a frase que mais se adequa à minha realidade é: Irmã Adriana, quando não tem mais o que inventar, ela escreve um novo livro. Confesso que é muito louco tudo isso, mas eu já vi tantos impossíveis acontecerem em minha história que esse é só mais um. Eu gosto muito de fazer para Deus e sua obra coisas que são humanamente impossíveis, pois assim tenho certeza que não conseguirei com minhas próprias forças, que não será resultado de minhas capacidades naturais, mas será algo grandioso demais que só me restará dar todo o mérito a Ele. Nem sei em quantos dias escreverei. No final, quando estiver na conclusão deste livro, eu saberei e registrarei. Tenho vivido debaixo de muita graça e sei que é ela que me conduz nessas aventuras. A graça que me salvou e que eu encontro diariamente na pessoa de Jesus. Normalmente eu faço minhas anotações em meu rascunho do e-mail. Confesso que um mês atrás eu já havia feito o índice deste livro para começar a desenvolver o tema. Eu já vinha falando sobre vida plena através de lives no meu Facebook e tinha uma ideia formada de como conduzir esse assunto se fosse transformá-lo em livro. Mas, para minha surpresa, sem querer, eu joguei fora o rascunho e agora as ideias precisam ser organizadas de novo. Mas a sensação que eu tenho é que não será nem parecido com aquilo que rascunhei. Para quem deseja escrever um livro, eu posso dizer que o índice é a espinha dorsal, é o norte que precisamos para organizar os pensamentos. E aqui estou eu, fazendo uma introdução sem esse norte. Cada parágrafo que você lerá aqui terá acabado de nascer. Eu não sei o que será gerado, só sei de uma coisa. Não suporto mais ver cristãos vivendo uma vida miserável. E não é sobre finanças que eu estou falando. É uma vida miserável em todos os sentidos. E me dedicarei ao máximo para registrar aquilo que acredito ser o caminho para mudar essa triste realidade. Não é nada novo, é apenas a verdade que tem sido encoberta pela religiosidade e pelo inimigo e tem atrofiado vidas, deixando-as em sequidão, mesmo com todo o potencial que elas têm em Cristo. Para completar, resolvi compartilhar esse livro no meu canal no YouTube, Palavras de Adriana Garcia, enquanto escrevo. Acho que essa aventura será com bastante adrenalina, mas creio que Deus está muito interessado em me ajudar em mais essa empreitada. Ele anseia que seus filhos vivam a verdade, e a maior delas é que Jesus veio nos trazer uma vida abundante, que você não encontrará em lugar nenhum, somente nele. Todo o seu potencial está em Cristo Jesus, e mergulhar nele lhe fará encontrá-lo e vivê-lo aqui e agora. Muitas pessoas acham que somente no céu viveremos isso, mas eu não creio. É aqui que os filhos de Deus precisam testemunhar essa vida aos outros. E o mundo está em ardente expectativa pela manifestação dos filhos de Deus. Não é a manifestação da religião, de novos rituais vazios de significado, de um discurso hipócrita, de um movimento ideológico, mas a manifestação dos filhos de Deus. Você entende isso? Você compreende a necessidade de todos os cristãos aprenderem o que significa uma vida de filho de Deus e entenderem que precisam viver essa vida e manifestá-la ao mundo? Não deixemos que a antiga serpente, persistente na narrativa de sempre, nos engane, dizendo que o que Deus diz não é bem assim, dizendo que não vamos conseguir alcançar essa vida, ou, por outro lado, nos encha de esperança e orgulho de que podemos consegui-la sem Cristo. Creio que o erro de Adão e Eva foi desconfiar da intenção e da palavra do Criador e dar crédito à criatura, fazendo escolhas que pareciam ser apenas o uso de sua liberdade, mas eram a estrada para a escravidão de uma vida que erra o alvo. Pecar é errar o alvo. Essa autossuficiência adâmica é uma herança que tem nos impedido de encontrar a verdadeira plenitude de vida, pois a buscamos com as próprias forças e onde jamais podemos encontrá-la. Muitos, inclusive cristãos, são iludidos pela falsa plenitude baseada em padrões e princípios opostos
aos estabelecidos por Deus, e quanto mais plenos, mais vazios. O tema é tão vasto quanto a própria Bíblia e está contemplado de Gênesis a Apocalipse. Portanto, prepare-se para essa viagem. O início, o meio e o fim é uma pessoa, Jesus. Começarei essa jornada falando de minha conversão e de como eu via tudo ao longo do meu crescimento cristão. Esse livro é resultado de muitas fichas caindo. Os mais jovens não saberão o que significa esse termo, mas foi isso que aconteceu comigo e não posso guardar essas descobertas só para mim. Fui ensinada pela palavra de Deus e indiretamente por muitas pessoas e pelas experiências que passei. Sou grata a tudo isso, porque o resultado tem sido recompensador. Queria poder saber de tudo o que sei hoje quando me converti aos 7 anos de idade. Mas não é assim que as coisas funcionam. O tempo é super importante para trazer maturidade. O ideal é aprender logo, mas aqueles que desejam aprender mais cedo ou mais tarde aprenderão. Deus sempre está acessível para ser encontrado. E quem está disposto a ver o Filho verá o Pai. Abordaremos sobre o começo de tudo, Deus, o mundo, a trajetória da humanidade e como é importante ter a visão correta de tudo isso para entendermos a vida plena. No centro desta obra está a vida plena em pessoa. Você não vai enjoar, você vai se surpreender com a simplicidade e a suficiência de Cristo em você. Em Cristo, não apenas somos perdoados e temos a garantia de vida eterna celestial, mas nos tornamos uma nova criação. E essa descoberta foi algo muito fantástico para mim, pois jamais conseguiremos viver plenamente se não entendermos essa verdade e não tomarmos posse dela pela fé. Descobriremos que a fé para a salvação é a mesma para entendermos tudo sobre a vida plena e vivermos nela. E juntos iremos atravessar essa muralha enorme, pois a grande maioria dos cristãos só usa a fé para a salvação, mas não vive pela fé. E aí está a maior lacuna que explica a péssima qualidade de vida de muitos. Falaremos sobre a nossa herança em Adão, mas o melhor é que temos uma herança superior, aquela que recebemos por meio de Cristo. E a partir dessa verdade libertadora, podemos decidir em qual DNA iremos viver as nossas vidas. A vida plena é garantida pela cruz e ninguém que se prende à sua herança adâmica ou mesmo aos seus pais, avós, antepassados, consegue viver a plenitude de Cristo. Para ganhar uma vida nova, é necessário se despir da velha. Não tem como se desenvolver plenamente se você tentar viver baseado nos 2 DNAs. Passaremos um bom tempo discorrendo sobre os agentes que abortam a vida plena. São muitos, vou citá-los para aguçar o seu desejo de descobri-los e, caso identifique-os em sua vida, tome a decisão imediata de abrir mão deles. Não merecem nem mais um minuto de sua atenção. A religião é um dos piores abortivos, pois ela não trata os demais abortivos, ela não resolve e só piora. Eu não estou falando da igreja, corpo de Cristo. Estou falando da religião que se torna, muitas vezes, um empecilho para que as pessoas conheçam a Cristo. Se você preferir, pode substituir pela religiosidade, que é cheia de hipocrisia e manipulação. Muitas pessoas estão carentes de Cristo, mas exaustas da religiosidade. Um outro agente é o sentimento de rejeição que muitas pessoas vivem ou viveram em seus lares de origem ou em sua situação atual. O que gera uma sede de aceitação, dando à vida um peso que ela não deveria ter. A não aceitação de si mesmo, muitas vezes como consequência da rejeição de pais ou pessoas significativas, torna a vida intragável. Pessoas assim não conseguem nem mesmo sentir o amor de Deus por elas e assim também não conseguem amar ao próximo, porque não amam a si mesmas. Outro agente abortivo da vida plena é o medo. Muitas pessoas estão vendo a vida passar pela janela sem nunca serem protagonistas de suas próprias histórias, porque são dominadas pelo medo. Falaremos sobre a murmuração, que acredito ser um dos mais perigosos abortivos e é muito comum na vida de cristãos, infelizmente. Falaremos sobre os maus hábitos que roubam a vida plena também, desde má alimentação à falta de mordomia com o corpo em geral. Outro abortivo silencioso é a codependência. Muitas pessoas estão idolatrando relacionamentos e isso mina a vida que Cristo oferece graciosamente. Pessoas não vivem a vida plena pela falta de perdão.
Os templos religiosos estão cheios de gente assim. Muitas estão lá em busca de vingança para seus inimigos. Não existe vida plena num coração que nega o perdão. Falaremos como abraçar o passado impede você de viver a abundância e a suficiência de Cristo hoje. Passado não se altera, e se não serve para aprender com ele, não deve ser lembrado e nem deve definir seu presente e o seu futuro. Falaremos sobre o agente abortivo das circunstâncias. Existem pessoas que estão sempre entregues ao que lhes acontece, e sua vida é uma gangorra sem fim. Falaremos sobre o agente da superproteção. Pessoas foram colocadas numa redoma e simplesmente não arriscam e também não avançam em nada. Preferem a proteção do que a realização e o crescimento. Um abortivo bem claro e inequívoco da vida plena é o vício. Seja de que ordem for, as drogas, o álcool, sexo, trabalho, jogos de azar, até mesmo o ministério. Tudo aquilo que tenta preencher o vazio e tenta lhe tirar da realidade que você não quer encarar é um poço roto que não vai gerar água, mas vai gerar lama, aumentando sua sede, sua frustração e o seu vazio. Falaremos sobre o agente abortivo da superficialidade. Quantas pessoas decidiram viver na superfície, não se aprofundar nos relacionamentos, não confiar em ninguém para não sofrerem e acabam experimentando uma vida medíocre? Um abortivo poderoso é a ingratidão. Ela mata o seu dia, deixa suas horas pesadas como uma nuvem carregada. Você odeia o resultado da sua ingratidão, mas ele nunca mudará se você não aprender a ser grato. Talvez o abortivo mais terrível seja a sua incredulidade, já que você duvida do amor de Deus por você e nem mesmo consegue se sentir merecedor dessa vida plena. É bom demais para ser verdade, você passa a vida inteira falando de algo que nunca experimentou, por simplesmente não acreditar no que você fala, e pode ser até que você ensine outros, mas nunca viveu isso. Jogue essa incredulidade no lixo e experimenta a vida plena em Cristo. Um dos abortivos deste século é a avareza. Pessoas que amam o dinheiro e acham que a plenitude de vida se compra, acabam nunca experimentando o que mais necessitam. Tornam-se escravos de Mamon e nunca serão livres para a plenitude se não abrirem mão desse abortivo. O egoísmo, o hedonismo e o mundanismo são três facetas de uma mesma lógica contrária ao que Deus sonhou ao criar o homem. Enquanto o homem não tiver prazer em acertar o alvo, em viver os propósitos eternos pelos quais ele foi criado, estará perdido e cego. Quanto mais o homem busca significado no lugar errado, mais distante ele fica da fonte. Um agente muito comum e que passa despercebido é a autocomiseração. Pessoas que não abrem mão de serem vítimas da vida. Estas não conseguem experimentar a plenitude porque optaram em sentirem pena de si mesmas e em colocar a culpa de seus resultados e seus sofrimentos em terceiros. Existe o agente do comodismo, pessoas que desejam o resultado, mas não movem uma palha. Falaremos sobre esse abortivo. Um agente que tem até respaldo bíblico quando se quer usar a Bíblia para defender o que se acredita de antemão é o masoquismo. Sim, muitas pessoas adoram sofrer, têm prazer em sofrer e acreditam mesmo que a vida aqui é só sofrimento e ponto final. Você conhece cristãos assim? Eu conheço. É estranho, mas existem. Alguns até acreditam que estão pagando pelos seus pecados. Não sabem nada sobre a cruz e vivem uma vida miserável, acreditando que isso é ser piedoso e humilde. A luxúria tem inviabilizado que pessoas experimentem a verdadeira vida. O uso inadequado das palavras, seja por falar o que é torpe ou por falar demais, tem sido um abortivo muito ignorado, mas real na vida de muitas pessoas. A ansiedade, a depressão e o suicídio estão minando e roubando a vida de muitas pessoas, literalmente. A vida abundante consegue vencer sentimentos destrutivos e com a mente de Cristo, que é ela que temos, não demoramos muito nessa situação emocional tão terrível. Na verdade, aprendemos a pensar somente com a mente de Cristo. Muitas pessoas têm a vida abundante abortada pela autossuficiência e o orgulho. Outras pessoas murcham como um balão furado por qualquer coisa, pois são hipersensíveis e emocionais. Suas emoções sempre estão à flor da pele e isso impede que elas experimentem a plenitude que Cristo veio dar. A inveja e a constante comparação de sua vida com a vida de outras pessoas lhe impedem de viver uma vida plena. A justiça própria, a sede de vingança podem condenar você a uma vida improdutiva. Eis outro abortivo que é criar expectativas em coisas e pessoas erradas. Isso sempre será um convite para a frustração. Há aqueles que não conseguem ter vida plena porque abraçaram a amargura. Suas vidas são tão cheias de fel que onde chegam o alastram e até contaminam outras pessoas ao redor.
Nesta conversa também abordaremos que vida abundante não é desprovida de problemas, como muitos podem pensar. Vida abundante é entender, crer e aceitar a suficiência da cruz e, através disso, viver em vitória. É mesmo quando cair, saber levantar e se posicionar em Cristo, não dando lugar para o acusador nem para o orgulho. É ter o entendimento do que a falsa e a verdadeira culpa e aceitar que a cruz trouxe solução para ambas. Vida plena é saber lidar com o tempo e os recursos financeiros de forma equilibrada. É encontrar em Jesus o descanso da alma, é envolver-se no serviço ao próximo, é desenvolver uma vida de oração significativa, uma vida de meditação na palavra de forma relacional. É manter e crescer na comunhão do corpo de Cristo. Viver a vida abundante é amar a vinda do Senhor. É entender que a eternidade não vai chegar, ela já chegou, já estamos nela. É sondar o coração, pois a motivação de tudo precisa ser o amor. É ter a certeza de que não estamos sozinhos, pois temos o Espírito Santo de Deus agindo em e através de nós. Vida plena é testemunhar, transbordar e dar frutos. Meu desejo sincero é que eu e você possamos desejar essa vida plena mais do que o ouro e a prata, mais do que qualquer coisa ou pessoa neste mundo. No dia em que o nosso desejo de viver essa vida coincidir com o enorme desejo de Deus em que a vivamos, seremos pessoas incríveis, que acertam o alvo para o qual foram lançadas pelo Criador. Amém? Eu espero que essa introdução lhe convença a continuar essa jornada comigo. Foi apenas a introdução, mas nela está, sim, um aperitivo daquilo que Deus vai nos ensinar nessa obra. Deus nos abençoe e até o próximo.